A nossa inclinação, nós estamos inclinados a confiar o tempo todo nas ideias, o tempo todo, nas ideias. Nós fomos educados para viver na mente, para viver no pensamento, pelo pensamento. A cada momento, a cada minuto, você tem dezenas, centenas, alguns milhares de pensamentos. A natureza da mente, como nós conhecemos, a estrutura dela é a estrutura que atua a partir do movimento. Essa é a estrutura da mente. O próprio movimento do pensamento. Pela manhã, você já se dá conta disso, de que está pensando. Isso que acabei de dizer é falso ou verdadeiro? É inteiramente falso. Você não se dá conta de que está pensando, mas está. Você não se dá conta de que está internamente no cérebro ocupado com pensamentos desnecessários. Se você está agora no banheiro, porque saiu da cama, e está psicologicamente ensaiando alguma coisa, esse ensaio na mente é a vida do movimento da mente. Nós estamos constantemente em um mundo psíquico, um mundo estabelecido pelas ideias, pelo pensamento. Nós não estamos em contato com a realidade do momento. Você está escovando os dentes, ainda no banheiro, penteando o cabelo. Na verdade, o corpo está aqui nessa ação, mas o pensamento já colocou você no futuro, fazendo alguma coisa lá no consultório, no escritório, na oficina, no seu ambiente de trabalho. E você não se dá conta de que o pensamento está em movimento. Não é real sua atividade psíquica, psicológica, ali no escritório. Porque a realidade do momento é a escova de dentes nas suas mãos. É o pente passeando no cabelo. Mas observem que nós funcionamos assim. Nós estamos norteados, nos deixando nortear pelo modelo do pensamento. Então nós temos aqui algo bem interessante. Nós temos a realidade do que acontece e a ideia do que deveria estar acontecendo. Então nós não nos damos conta de que o movimento do pensamento está presente. Esse movimento é uma inquietude interna. Juntamente com esses pensamentos vêm estados. Nenhum pensamento ele está de fato desacompanhado de alguma impressão, de sensação, de sentimento, de emoção, de história, de memória. Mesmo a sua antecipação é ainda com base esse futuro nos registros do passado. Essa é a nossa vida mental, psíquica. Então aqui nós temos a presença da inquietude da mente. A mente vive inquieta. Como seres humanos, nós não sabemos o que é a vida.
real. Porque como seres humanos, nós estamos vivendo na vida mental, na vida do pensamento. Portanto, nós temos a vida como ela acontece e temos a ideia de como ela seria, de como ela já foi ou de como ela será. Você está escovando os dentes, penteando o cabelo, e está chorando. Essas lágrimas é a presença da emoção, da tristeza, do que ele fez com você ontem, do que ela fez com você ontem, ou do que irá acontecer com você. Então, esse passado e esse futuro não é real. É o passado do pensamento. Nós precisamos nos dar conta disso. Nós precisamos ficar cientes das nossas reações, desse nosso modelo de ser alguém, o tempo todo. Alguém que sempre está ou no passado ou no futuro. Nós ignoramos a importância do momento presente. Nós ignoramos o valor desse instante. Ele não tem qualquer importância para mim, para o eu. E por que não? Porque o eu vive de ideias. Enquanto na vida o que temos são ações acontecendo, no pensamento temos ideias do que foi ou do que será. Então, quando você vem e pergunta o que é essa mente inquieta, ela é a presença do modelo psicológico de desordem em que nós nos encontramos. A outra pergunta é: e por que estamos assim? Porque aprendemos. Tudo que você faz na vida, faz porque aprendeu. Até a forma como você se assenta aqui nesse salão ou em qualquer lugar, você sempre assume posturas físicas de repertório de memória motora. Você não se assenta como uma outra pessoa, você se assenta como você. Então, tudo na vida a gente aprendeu. E nós aprendemos também a ser pessoas. E por que é que nós colocamos aqui a expressão pessoa como sinônimo de alguém? E esse alguém como sinônimo de uma identidade que se separa da vida deste momento. Porque a vida, neste momento, nela não há pensamento. Nós temos presente a ação e não ideias. Enquanto que a pessoa, que é alguém, que é essa identidade que se separa da vida, ela é simplesmente ideias. A pessoa que você é uma ideia. Compreenda isso. Não existe nenhuma pessoa aí, a não ser a ideia que o pensamento instalou aí nesse modelo aprendido de ser alguém. Deixa eu colocar isso de novo para você. Você é alguém porque está situado psicologicamente, internamente, com base em registros de memória. Aí, esse alguém é uma desordem, é uma confusão. Esse alguém é o problema. Você tem muitos problemas na vida? Pois é. Todos esses problemas na vida é o problema que você tem. Você quem? Esse alguém, essa pessoa. Mas o que é essa pessoa? É essa estrutura de ideias, de memórias, de lembranças, de conceitos, de crenças, de opiniões, de avaliações,
Tudo que você aprendeu na religião, dentro do contexto do país onde você nasceu, dentro da família onde você cresceu. Então isso nos deu uma base de ser alguém, como um alguém que não é real. A vida como ela acontece, nós temos presente nela seres humanos. A pessoa é uma introdução do modelo psíquico, construído, estabelecido por ideias, porque o que temos presente são seres humanos. Quando você lida com alguém, está lidando com uma pessoa. E você não compreende o que isso implica. Lidar com uma pessoa é lidar com uma complexidade psicológica incrível, extraordinária, inimaginável pelo próprio pensamento. Porque o pensamento ele estabelece sua vida de uma forma inalcançável, inclusive por ele mesmo. Então, quando você não entende o outro, nada mais natural, porque você não se entende a pessoa que você é. Porque essa pessoa é essa inquietude mental. Aonde se situa isso tudo? Na presença de qualidade de mente que nós conhecemos, que é a mente que está programada para se mover assim. Nesta vida mental. Essa é a mente que nós temos, a mente condicionada, com o cérebro condicionado, com o intelecto condicionado, com sentimentos condicionados, com emoções também. Quando você chora dentro de um processo de repetição, de condicionamento. Você chora sempre pelas mesmas coisas, é envolvida que se encontra com as mesmas questões, vez após vez após vez. Isso nunca se resolve, porque o condicionamento é sempre o mesmo. É a característica da pessoa particular que você é. Seu modelo de cérebro processa com facilidade, em razão desse programa, desse condicionamento mental, qualidades de pensamento bem específicos. Algumas pessoas são mais negativas do que as outras. Algumas têm mais pensamentos ruins, negativos, do que outros. Algumas pessoas são mais realizadoras, outras menos realizadoras. As que mais realizam, realizam no âmbito do condicionamento que elas têm, da forma como o cérebro foi programado para realizar o que a pessoa pode realizar. Outras realizam menos. Algumas pessoas são boas pessoas, outras são pessoas más. Algumas são mais inteligentes, como nós chamamos, outras menos inteligentes. Mas pessoa sempre será pessoa e continuará sempre no padrão de um cérebro condicionado, de uma mente condicionada, dentro de uma prisão de inquietude psíquica, de inquietude mental. Nós não sabemos o que é a vida, porque nós não sabemos quem nós somos. Você não pode se deparar com a vida como ela é a partir da ideia que o pensamento estabeleceu em você sobre quem você é. Enquanto estivermos dentro dessa estrutura, que é a estrutura desse condicionamento da mente,
nessa pessoa que somos, porque acreditamos ser, estaremos alienados da verdade da vida. É bem curioso isso. A vida, ela está acontecendo. Não há essa verdade de alguém presente nela. E, no entanto, paradoxalmente, a pessoa está aí, porque ela se vê presente nesse contexto. Essa forma de representar a vida é a forma em separação. Então, o que é essa separação entre você e a vida? É a mesma separação entre você e a realidade sobre você. Você e a vida é a ideia de alguém e a vida. A separação também entre a realidade do seu ser, a realidade, e você também está presente, da mesma forma. Assim, nós estamos vivendo a particular vida em dualidade. Nós temos falado muito sobre esta visão nova, livre do velho modelo do pensamento em nós, que é a visão da não separação, da não dualidade. Advaita é essa expressão, a não dualidade, a não separação, é a vida. É a vida quando o eu não está. O eu é a pessoa, o eu é esse alguém, o eu é esse pensamento. O ponto é que a vida, ela é completa. Nela não há o movimento particular de alguém. Se existe algo simples e ao mesmo tempo por demais misterioso na vida, é o fato de que você não faz nada. Você é a vida, já acontecendo. De forma simples, direta, ampla, profunda, completa, feliz, total. Você, como a vida, não faz nada. E, no entanto, como pessoa, você está sempre na ideia. Lembra? Na ideia. Se separando da vida nesse momento e na ideia do que precisa alcançar, do que precisa fazer para ser feliz. Nessa ideia de ser alguém, você está se movendo para encontrar alguma coisa. Para encontrar a liberdade, para encontrar a felicidade, para encontrar a paz, inclusive para encontrar a verdade de Deus. Na ideia, você é alguém que não tem, que não alcançou, e, portanto, tem que se movimentar muito ainda. E continuará se movimentando, enquanto a ideia do que deve acontecer, do que precisa acontecer, para mim, permanecer presente, estiver presente. Assim, nós estamos vivendo no que deveria ser. Nós não estamos aqui com o que a vida é. Nós estamos no que deveria acontecer, no que precisa acontecer. Então, para nós, as coisas devem acontecer. E até para acontecer as coisas, nós temos que nos livrar de algumas coisas que nos impedem para que isso aconteça.
Isso é pura imaginação. É a imaginação de alguém presente. Essa inquietude interna é algo que o pensamento está produzindo dentro da sua cabeça, dentro desse modelo de ser alguém. Você não sabe olhar para o momento presente e descobrir a vida acontecendo sem você. A vida acontecendo sem você, a vida, ela não se move. A vida é aquilo que acontece. É interessante dizer aqui que a vida, como ela acontece, é a natureza desse ser, que é você, que também não se move. Quando não há mais esse movimento de alguém que acredita que precisa ter, ou que precisa perder. Perder para se livrar, ter para adquirir. Ao se livrar do que você está soltando, ou deixando, ou perdendo, na imaginação você será feliz. Ao conseguir o que você está desejando, buscando, você será feliz. Esse é o movimento ilusório desse alguém, que é a pessoa. Não há pessoa. Nós temos a vida e ela não se move. Ela acontece, mas ela não se move. O seu corpo está acontecendo. Tudo na vida está acontecendo. Você é a vida. A realidade do momento é a vida acontecendo. Então, a vida acontecendo é o movimento dela, que não se move. A ideia de alguém não é o que está acontecendo, é o que a imaginação está produzindo para a pessoa. Nós estamos vivendo aqui, nesse campo, no campo da pessoa, no campo das ideias, no campo da imaginação. Tudo que você tem, ou a vida que você acredita ter, está na imaginação da pessoa. Isso não é a realidade. Isso não é a verdade. Isso não é real. Portanto, o que é a visão da realidade? É a visão onde não existe tal coisa como alguém. Alguém que está no futuro ou no passado. Nós temos a vida nesse momento, mas não temos alguém presente. Portanto, quando você vem e pergunta: "O que é essa inquietude da minha mente?", porque a mente é tagarela, porque a mente fica dizendo coisas, porque esse é o movimento do pensamento. Esse é o movimento que estamos viciados em sustentar, porque isso está dentro do contexto da pessoa, desse alguém, que você foi educado para viver como ele, como ela, como esta pessoa, como esse você, que o pensamento diz que é você. Podemos romper com isso? Romper com isso é romper com a pessoa. Nós não temos a disposição de romper com a pessoa, porque a pessoa é tudo que ela sabe sobre quem ela é. A verdade dessa aproximação de si mesmo, nesse aprender sobre quem nós somos, nesse aprender sobre o autoconhecimento, é algo extraordinário, porque nos possibilita investigar o que isso representa. Olhe para as pessoas à sua volta. Ninguém está estudando a si mesmo. Ninguém.
Seus pais não fazem isso, não fizeram. Seus avós também. Seus irmãos não fazem. A pessoa não se estuda. Você não se estuda. Nós não temos necessidade nenhuma de estudar quem nós somos. Não é assim? Nós não temos necessidade nenhuma. Nós temos alguma necessidade de entender os pensamentos dentro de nós, os sentimentos, as emoções. Nós temos necessidade? Não, nenhuma. A vida é assim para todo mundo. Nos habituamos, nos acostumamos a viver assim. Ninguém se estuda. A expressão autoconhecimento não faz sentido. Eu já me conheço, eu sei quem eu sou. Eu sei o que sinto, eu sei o que penso, eu sei o que quero, eu sei o que eu não quero. Não é verdade? Tanto é verdade que eu estou já no terceiro casamento. Tanto é verdade que eu não sei o que fazer com esses filhos que eu fiz. Isso é porque eu sei o que eu quero. Tanto é verdade que ainda não sou feliz com tudo que alcancei na vida. Eu tenho uma graduação, eu tenho uma pós-graduação, eu já comprei o meu carro, o meu apartamento, mas ainda não sou feliz. Eu tenho tanta certeza do que eu quero, do que eu preciso, mas parece que isso ainda não deu certo. Olhem para as pessoas, elas sabem tudo sobre elas, mas elas estão depressivas, elas estão estressadas, elas estão entediadas umas das outras, elas estão com ataques diversos de pânico, de nervos, de tudo. Elas vivem inquietas, à base de psicodrópicos, tudo porque elas sabem quem elas são. Não, nós não sabemos. Não há verdade na vida da pessoa. É só mentiras. Só mentiras. Ela está casada na mentira. Está tendo filhos na mentira. O sucesso dela é uma mentira. A fama dela é uma mentira. A riqueza dela, que ela tanto lutou para conseguir, é uma mentira. Os bens móveis que ela tem é a felicidade que elas têm. Na mentira. Os bens imóveis também. É na mentira. Quem lhe fará feliz? Quem me fará feliz? Então, o que é esse aprender sobre nós mesmos? Qual é a importância disso? A importância disso. Qual é a importância? De fato, saber, de fato, não na ideia, porque na ideia a gente sabe quem a gente é, sabe o que precisa, sabe do que tem que se livrar. Agora eu tenho que me livrar desse marido. Aí você vai encontrar um outro. Então a gente sabe do que tem que se livrar. E depois vai se dar conta que o outro é um pouco só mais barrigudo do que esse. Então a gente sabe do que a gente precisa, a gente sabe do que não precisa, a gente sabe tudo. Na ideia, de fato, a gente não se conhece. De fato, a gente não sabe nada sobre nós mesmos. A gente não conhece nada da vida. Tem a vida e tem eu. O que é se deparar com o momento? O que é se deparar com o que está acontecendo? Veja, é nisso que está acontecendo que está o não mover da vida. E você é um com a vida, nesse não mover, nesse não se mover. Quando a ideia de alguém não está presente. Essa ideia de alguém é a ignorância. É esse alguém
que fez tudo isso e que continua infeliz em meio a tudo que fez ou acredita ter feito, porque está se movendo. Se deparar com a realidade do momento, se deparar com a realidade de si mesmo, é ir além do eu, é ir além do alguém, é ir além desse mim. É descobrir o que está presente aqui. E aquilo que aqui está presente é a realidade divina. Não há qualquer separação entre a realidade suprema, a realidade de Deus, ou aquilo que é indescritível, qualquer nome que você queira para aquilo que não é alcançável, não está dentro do modelo da imaginação do pensamento. Aquilo que aqui está presente além desse mim, desse eu, desse alguém, desse você. É a vida, é o Supremo, é Deus, é a realidade deste ser, e isso, de fato, não se move. Então, voltando àquele banheiro, com a escova de dente nas mãos, passando pente no cabelo, é a vida acontecendo, dirigindo o carro, lidando com negócios, lidando com família, lidando com o corpo. É só a vida acontecendo, não tem alguém. Então, psicologicamente, internamente, não se mova. Não se mova. Você não precisa do modelo psíquico, desse modelo de ser alguém, nesse alcançar, nesse se tornar, nesse vir a ser. Ser está aqui. Não precisa vir a ser. Não precisa deixar de ser. O ser está aqui. Escutar a vida, olhar a vida, viver a vida, sentir a vida, é a vida, sem você. É porque o problema todo ele consiste em uma única coisa, na ideia. Digo na ideia, não é no fato. Eu digo na ideia, não é no fato da dualidade, não é no fato da separação, é na ideia da dualidade, é na ideia da separação. É a ideia de que você está vendo pessoas, falando com pessoas, é na ideia de que você está tendo pensamentos, de que você vai para algum lugar, ou está vindo de algum lugar, na ideia de que o tempo do pensamento existe, o tempo na mente existe. Não há tempo. Essa sua mente no tempo é parte do tempo da mente. Uma ilusão. Não existe nada fora desse instante, onde a vida acontece. Isso é Advaita, a não dualidade. Então, os seus problemas são particulares problemas. Você sempre terá problema, enquanto continuar nessa particularidade de alguém. Isso é basicamente o que o pensamento tem feito dentro da sua cabeça, construindo esse particular mundo que nenhuma relação tem com o mundo como ele acontece. Essa particular vida que nenhuma relação tem com a vida como ela acontece. Então nós precisamos aprender sobre nós mesmos. Nesse aprender se revela nesta ciência de olhar sem o eu. Essa ciência é a presença da meditação. Você pergunta o que é meditação? É olhar sem o eu. O eu é esse alguém. Esse alguém é esse que observa. Ele observa a partir de memórias. Ele observa a partir de conceitos. Ele observa a partir de crenças e descrenças. Então, o que é meditação? É estar aqui e agora, sem o eu. É escutar.
é falar, é olhar, é sentir, é a vida. Não é alguém vivendo, é o viver. Não é alguém vivendo, é o viver. Então, o cérebro funciona de uma forma inteiramente diferente do cérebro que nós conhecemos. Nesse momento, o cérebro está livre do tempo, porque está livre do pensamento. Então, quando o escritório acontece, ou a oficina, ou o consultório, lá está a coisa. Não antes. Não enquanto o corpo está no banheiro, com a escova de dente nas mãos e o pente passando no cabelo. Se faz algum sentido, tá aí para você. Sem isso, a vida é o que a pessoa conhece. A grande notícia é que você nasceu para compreender a realidade que é você, que é a vida, que não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Então você não pode ser mais feliz do que já é, estar mais em paz do que já se encontra, mais amoroso do que já sente ser. Essa é a liberdade. Essa é a real liberdade. Não é a liberdade para alguém, é a liberdade. E a liberdade é a ciência de ser, onde não há mais a ideia de qualquer necessidade de vir a ser ou de deixar de ser, ok? Percebam que nós temos aqui uma dualidade. Nós temos a experiência, que é o pensamento, o sentimento, que é essa memória, que é algo vindo do passado, e mais esse elemento chamado eu, o observador, o pensador,